Tchau. Vamos falar agora sobre a violência no Rio de Janeiro, porque ontem o país parou para ficar de olho no que estava acontecendo no Rio, né? Mais um sequestro de ônibus por lá, que terminou com a rendição do sequestrador, só que tem uma pessoa que está internada em estado grave ainda, né, Joel? E a informação que a gente recebeu é de que ele está com um projétil alojado ainda perto do coração, talvez tenha que operar de novo. Mas vamos para lá com o nosso repórter, o Daniel Henrique, que está com as atualizações do caso, inclusive o que foi feito com esse sequestrador, hein, Daniel? Boa tarde para você. Bem-vindo. Tudo bem, Ana Paula? Boa tarde para vocês e para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, esse homem que fez 16 reféns dentro desse ônibus na rodoviária do Rio, ele deveria estar usando uma tornozeleira eletrônica, mas descumpria o monitoramento há pelo menos 1 ano e meio. Em março do ano passado, o Ministério Público chegou a pedir uma nova prisão desse criminoso, mas a solicitação só foi aceita ontem, algumas horas depois do sequestro. O Paulo Sérgio de Lima, de 29 anos, foi condenado em 2019 a 9 anos de prisão por roubo. Em março de 2022, ele passou para a prisão domiciliar usando essa tornozeleira, só que o criminoso deixou o equipamento descarregar em agosto de 2022 e nunca mais reativou esse aparelho. A Secretaria de Administração Penitenciária afirma que no mesmo mês alertou a Justiça aqui do Rio sobre essa violação e ainda enviou outros 5 avisos. Só que apenas na noite de ontem, o juiz Carriel Bezerra Patriota decretou a prisão desse sequestrador, mas disse que só recebeu o pedido do Ministério Público horas antes, mesmo com o documento há mais de 1 ano parado na vara de execuções penais. Hoje ele foi transferido da delegacia para uma unidade prisional, mas ainda esse sequestrador debochou de toda a situação. Vamos ouvir. Tava no viajar, me atrapalharam os policiais. Tava no viajar, na viagem, tá tranquilo, tá suave. Pois é, ele dizendo que foi atrapalhado, a viagem dele foi atrapalhada pelos policiais. Segundo a Polícia Civil, o Paulo fez os disparos e deu início a esse sequestro depois que ele suspeitou que estava sendo cercado pelos policiais ou por outros criminosos depois que o ônibus em que ele estava começou a apresentar problemas técnicos e retornou a esse terminal. Na delegacia, ele contou que tentava fugir de bandidos da Rocinha, na zona sul aqui do Rio, depois de um desentendimento. Só que depois do sequestro, 2 pessoas reconheceram o suspeito como o autor de um assalto a uma van no último domingo. Bom, a gente lembra que durante esse sequestro ele baleou 2 pessoas, uma delas teve ferimentos leves, só que segue internado com estado de saúde considerado grave no CTI do Instituto Nacional de Cardiologia em Laranjeiras, aqui na Zona Sul, o homem que foi baleado durante esse sequestro. O Bruno Lima da Costa Soares, ele é funcionário da Petrobras, tem 34 anos e foi atingido pelo menos por 2 disparos. Ele foi levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro, onde passou por uma cirurgia e precisou receber 6 bolsas de sangue durante o procedimento. Os disparos afetaram o coração, os 2 pulmões, o intestino e também o baço. Segundo a diretora do INC, a Aurora Issa, uma das balas ainda está alojada no tórax do Bruno. Vamos ouvir. Ele foi submetido a cirurgia abdominal no Hospital Souza Aguiar, com a retirada do baço, abordagem do intestino. Teve também um procedimento próximo ao pulmão e aqui está sendo avaliado se ele precisa de outro procedimento ou não. Ele tem bala alojada e é exatamente essa avaliação que está sendo feita se precisa ou não de um novo procedimento. Portanto, a equipe médica aí fazendo os exames para saber se ele vai precisar passar por uma nova cirurgia para retirar esse projétil que ainda está alojado no tórax dele. A gente torce agora para que ele se recupere o mais rápido possível, não é isso, Ana Paula e João? Torcendo Daniel, para que esse rapaz se recupere, né? Nós começamos o programa hoje, praticamente bem no início mesmo, falando de saidinha temporária. Algo cansativo já de se discutir, mas extremamente necessário, porque nós ainda precisamos continuar muito atentos a essa grande possibilidade de extinção mesmo da saidinha temporária. E ali nós chegamos à conclusão que o cidadão de bem, ele fica preso enquanto o bandido está solto. Isso está rolando agora no Brasil inteiro porque nós estamos na semana de saidinha temporária. Avançamos um pouco mais e fomos para o problema envolvendo a cidade de Santos, litoral aqui de São Paulo. Bandidos estão metendo fogo nos ônibus. Aí impediram o transporte público em uma região, como consequência, o cidadão que madruga, que volta tarde para casa, tem que caminhar muito mais para chegar no ponto de ônibus. Veja como o bandido atrapalha a vida do cidadão de bem. Agora, esse caso do Rio de Janeiro, ele tem as suas particularidades absurdas. A começar por mais um bandido que deveria estar preso.
O cara responde por homicídio, responde por tráfico de drogas, mesmo assim recebeu o benefício de ser colocado em liberdade mediante o monitoramento da tornozeleira eletrônica. O cara viola a tornozeleira eletrônica 1, 2, 3, 4, 5 vezes. O Ministério Público, da terceira vez para frente, toma uma decisão, fala, não, esse cara não tem condição de ficar solto. Ele tem que voltar para o sistema prisional. E informa a Justiça que não toma uma decisão, que não aprecia o caso. E nessa de não tomar decisão, você dá mais uma possibilidade dele fazer muito provavelmente o que faria, de matar alguém. Cometer um outro crime. Cometer um outro Exatamente. crime grave, porque ele tem a mensagem da sociedade de que ele pode seguir com essa vida delinquente e criminosa dele. Deu 2 tiros, um no peito e um no tórax do cara. Então, se tudo der certo, se tudo der absolutamente certo para esse cidadão de bem trabalhador, ele vai seguir a vida dele com sequelas graves. Claro. E se tudo der errado, ele vai morrer. Porque há esse risco. Imagine o cara com um tiro perto do coração alojado e um outro no abdômen, muito provavelmente com intestino perfurado ou outro órgão perfurado. Há uma chance grande dele morrer. Pois é. Chance grande dele morrer. E quem fez isso? A sociedade, a justiça, em não prender esse vagabundo aí que ainda debocha da cara da gente, dizendo que a viagem dele foi atrapalhada pela polícia. Pô, você que passa a mão na cabeça de bandido aí, pelo amor de Deus, mete a mão na consciência e olha para esse caso e aplica essa realidade para tantos outros. Palhaçada isso aí. Daniel, desculpe te segurar aqui, viu, por esse tempo todo aí. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho aí, Daniel. Obrigada. Valeu, a gente fica de olho aqui em qualquer atualização, Boa. torcendo para a recuperação aqui do Bruno. Isso Um aí. abraço, com Deus aí. Para que ele sobrevive, quem sabe, né? Não fica sem sequelas.